A CPI de Brumadinho na Câmara indicia o ex-presidente da Vale e mais 21 pessoas. O destaque da repórter Camila Yunis. O relatório da CPI de Brumadinho da Câmara dos Deputados propõe o indiciamento de 22 pessoas, incluindo o ex-presidente da mineradora Vale, Fábio Schvartzman. Diretores, engenheiros e funcionários terceirizados poderão responder por homicídio doloso e lesão corporal dolosa, quando há a intenção de cometer o crime. No entendimento da CPI, o ex-presidente sabia da necessidade de adotar medidas para aumentar a segurança nas barragens. O relator do caso, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também pediu o indiciamento da Vale e da TÜV Süd Bureau por crimes ambientais. Ele ainda afirmou que as provas e depoimentos analisados apontam um conluio entre as duas empresas para maquiar a real situação da barragem. Rogério Correia reiterou que a atitude de ambas visava dificultar a fiscalização dos órgãos públicos. O documento final ainda questiona a forma como a Vale conseguiu a licença ambiental para atuar no aproveitamento de rejeitos da barragem do Córrego do Feijão. Segundo o relator da CPI, a mineradora conduziu o processo de licenciamento de forma fraudulenta. O texto também descreve medidas que a Vale deveria ter tomado para evitar a tragédia e ressalta que as sirenes localizadas na região da pousada Nova Instância e do Parque da Cachoeira não foram afetadas e poderiam ter salvado muitas vidas caso tivessem sido acionadas. A barragem do Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro deste ano, deixando mais de 250 vítimas fatais e 18 desaparecidas. Além das perdas humanas, a tragédia de Brumadinho também deixou graves sequelas ambientais, como a contaminação do rio Paropeba. O relatório protocolado na última sexta-feira tem 595 páginas e será votado ainda hoje na sessão da CPI. O parecer pode ser alterado ou aprovado na íntegra pelos outros parlamentares. E para ter consequência penal, os indiciados dependem do Ministério Público e também do Judiciário. Mas foi um crime ambiental de proporções muito graves, além das mortes, além de tudo, afetou o meio ambiente de forma muito, muito profunda, né? Muito triste ver essas imagens e as informações que foram divulgadas, no sentido de haver indícios de que a Vale e a outra empresa, TÜV Süd, não sei como é que pronuncia isso, teriam se unido para dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, apresentando documentos que demonstravam falsamente a estabilidade da barragem. Isso tudo é escandaloso e levanta uma discussão interessante, porque toda vez que acontece um tipo de coisa como essa, um crime ambiental como esse, qualquer tipo de crime de empresas privadas, diz, tem que ter mais fiscalização, tem que aumentar, ter mais rigor na fiscalização. E a gente vê que tem fiscalização e não adianta absolutamente nada. Então tem um outro problema aí que não é só de fiscalização. Se existe uma legislação, se existe formalmente uma obrigatoriedade de ter fiscalização, por que isso não é feito? Sem falar do problema da corrupção, né, que existe em muitos casos. Ou seja, empresas que querem, que cometem erros, que têm problemas sérios ali e corrompem o fiscal. Isso acontece também. Agora, tem uma dimensão que eu acho que é importantíssima, que é atribuir responsabilidades e punir de forma severa. Eu sempre falo aqui da teoria das janelas quebradas. Se você não pune um desvio, se você não pune um crime de forma grave para passar a mensagem para a sociedade, que se você cometer aquele ato, você não vai escapar, você será punido, se isso não acontecer, esse tipo de coisa não é desestimulada. Portanto, maus empresários continuarão a assumir o risco de cometer esse tipo de crime ambiental, por exemplo. Então, a CPI deve reunir os elementos, a polícia deve investigar, a promotoria deve denunciar e o magistrado deve condenar essas pessoas. E o dinheiro das multas deve ser aplicado para a recuperação dessas áreas. Não pode entrar naquele buraco negro que é a conta da União, o Tesouro, e isso sumir. Então, a atribuição de responsabilidade é fundamental para que novos episódios e crimes ambientais como esse não aconteçam.